Paz do Senhor Jesus, graças a Deus por essa riquíssima oportunidade. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se inscreva no meu canal, tem mais vídeos, mais estudos para a gente estudar e aprender a palavra. Obrigado por aqueles que têm compartilhado, pelo senhor, a senhora, senhorita, senhorita. Deus abençoe. Vamos para mais um estudo bíblico. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Senhores, existe muitas questões. Todo mundo dá a sua opinião sobre esse cavaleiro que está sentado no cavalo branco. Um diz que é o anticristo, um diz que é Cristo, outros diz que representa o evangelho que está em progresso de conclusividade. Mas na minha visão, na minha ótica, eu já começo a entender aqui o seguinte: quem abre os selos é Cristo. Como é que Cristo abre o selo se ele próprio está sentado no trono? Ele abre os livros selados, como é que ele vai sair representando nesse cavalo branco? Não tem como, né? Capítulo 5:5 de João chorava. Apocalipse, capítulo 5, verso 5, João chorava, porque não havia ninguém digno de abrir os livros selados. E o anjo dos anciões disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá foi morto, está vivo, para desatar e abrir os livros selados. Então, quem abriu os livros foi o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, se ele próprio abriu, ele não pode estar representando esse cavaleiro. Porque todos os outros 3 cavalos, preto, vermelho e amarelo, eles representam destruição. Como é que no meio de tanta destruição vai estar Jesus? Se aqui é selo de julgamento para as nações após o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas confundem esse cavaleiro do verso 6 com o cavaleiro do capítulo 19, verso 11 e 12. Que diz, capítulo 19, verso 12. E os seus olhos, como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muito diamantião, nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestindo uma veste salpicada de sangue, nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguia o exército que no céu, em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Então, muitos falam assim, mas esse cavaleiro que está sentado no cavalo branco é o mesmo do cavaleiro que está no cavalo, capítulo 19, versos 11, 12, 14, 13, 14, 15. Não. Esse cavaleiro, eu vou interpretar para os senhores, historicamente, depois eu vou espiritualizar. Historicamente, o exército romano, quando o general ia para uma batalha, que o general vencia aquela guerra, quando ele chegava em mérito de honra, ele andava em um cavalo branco desfilando, em mérito de honra. Desfilava em um cavalo branco, e mérito de honra ele andava com arco na mão, sem flechas. Por quê? Representando paz. Sem flecha, representando paz. E recebia uma coroa de vencedor. Aqui ele recebe uma coroa de vencedor e tinha um arco na mão. E andava, historicamente falando, em um cavalo branco desfilando, representando a vitória que foi conquistada na batalha. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, 25, 26, você vai ver Paulo falando do atleta que corre em busca de uma coroa corruptível, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Então, todos aqueles que venciam a batalha receberiam a coroa de vencedor, porque coroa no grego significa Stéphanos. Stéphanos quer dizer coroa de vencedor. Se os senhores observar no capítulo 2, verso 10 do mesmo livro de Apocalipse, vai dizer que o Senhor promete à igreja de Esmirna, ao vencedor, aqueles que vencer, eu prometo lhe dar uma coroa da vida, coroa de vencedor aos que vencer. Os que vencer receberia a coroa de vencedor. Nós receberemos também coroa de vencedor na glória. Você vai ver meu vídeo aí que eu falo sobre 5 tipos de coroa. Assista esse vídeo aí, 5 tipos de coroa, que eu falo da coroa de vencedor. Mas aqui eu quero falar sobre o cavaleiro que está sentado no cavalo branco, a diferença desse para o que está no capítulo 19, verso 12, 13, 14, 15, 16 a seguir. Então aqui historicamente representava
o general de Roma, que quando voltava vencedor da batalha, andava em um cavalo branco e símbolo de honra e majestade, com um arco sem flecha, e recebeu uma coroa de vencedor, um arco para mostrar, simbolizando a paz e a conquista. Eles desfilavam. Aí agora a gente observa que o cavaleiro do capítulo 19, verso 12, ele não tinha coroa. Ele não tinha coroa. Capítulo 19, verso 12 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diga comigo, diademas. Havia muitos diademas. Já quando eu abro no capítulo 6, verso 2, eu vejo escrito que o cavaleiro do cavalo branco, ele recebe uma coroa. Ele recebe uma coroa. O capítulo 6, verso 2 recebe uma coroa. Já o capítulo 19, verso 12 fala que recebe muitos diademas. Diademas só é para rei. Coroa de rei era diademas com muitas pedras preciosas. E coroa, Stéphanos do grego, quer dizer coroa de vencedor. Deus, ele não usa a coroa de vencedor. Quem vai receber a coroa de vencedor é nós. Que nós estamos lutando para vencer, para um dia receber a recompensa na eternidade. Então Deus usa, o nosso Deus, ele é rei, usa diademas, coroa de rei. Outra coisa também, outra observação aqui é que no capítulo 19, verso 14, seguia-nos o exército. O rei, ele não anda só. Aqui no verso 2, capítulo 6, verso 2, representa coroa de vencedor. No capítulo 19, verso 12 e 14, fala que o Senhor, quando ele vir do céu, ele vai vir com exército. Deus não anda só. Deus anda com exército de anjos ao seu lado. Ele usa diademas e aqui no capítulo 6, verso 2, usa coroa de vencedor. Arco simboliza poderio militar, poder de autoridade militar que o general de Roma desfilava no cavalo branco. Isso historicamente. Agora, espiritualizando o texto, trazendo para a forma escatológica, que se fala dos últimos acontecimentos, aí a gente entende esse texto simbolizando a primeira fase da grande tribulação. Porque, observe, Jesus vai vir na segunda fase da grande tribulação, que é no final. Capítulo 19, verso 12 de Apocalipse. Aqui no capítulo 19, no verso 21 vai dizer: e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram-se das carnes. No capítulo 19, verso 12, Jesus vem com seu exército, sentado em um cavalo branco, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com vários diademas na cabeça, coroa de rei, vem para implantar a guerra do Armagedon, vencer, e as aves do céu vai comer muitas carnes de corpos. Então isso é que implica dizer que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, verso 12, aí sim é Jesus, mas o do capítulo 6, verso 2 não é Cristo. Porque do capítulo 6, verso 2 é a primeira fase da grande tribulação. E do capítulo 19, verso 12 a seguir, lê até o final com calma, representa Jesus vindo na segunda fase da grande tribulação para destruir e para concretizar a guerra do Armagedon. Outra observação, que o cavaleiro do capítulo 19, verso 12 aqui de Apocalipse, ele não vem com a espada na mão. Muitos estão ensinando que o cavaleiro do capítulo 19, verso 12, que é Cristo, esse do 19 e 12, é Jesus. Esse é o nosso rei, que tem vários diademas na sua coroa. Ele não traz espada na mão. A espada sai da boca. Deus não usa arco na mão, Deus não usa espada na mão e nem usa a coroa de vencedor, ele usa a coroa de rei, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Observa, você fala: pastor, você me prova? Eu provo. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso... Apocalipse capítulo 19 e o verso 15. Capítulo 19, verso 15 de Apocalipse. E da sua boca saiu o quê? Uma espada aguda. A espada saía da onde?
da boca de Jesus. Jesus não vinha no cavalo com a espada na mão, que nem muitos pregam. E ele vinha no cavalo branco, escrito Rei dos Reis e Senhores e Senhores no manto das suas vestes. E ele vinha com... Não, Jesus não vinha com espada na mão, Jesus não usa espada na mão, Jesus não usa arco na mão. A espada sai da boca. E essa espada é figurada. Aí representa a palavra. Jesus só trabalha com a palavra. O que ele fez no princípio? Haja céu, houve céu. Haja terra, houve terra. Deus só usou a palavra. E ele, no final de todas as coisas, vai usar a palavra de julgamento para a destruição de todas as coisas. Ok? Entendido aí, irmão? Então você lê o capítulo 19, verso 12 até o final, para você entender mais real essa história. Aí você fala, pastor, tem mais base bíblica da espada? Tem. Capítulo 1 de Apocalipse, o verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 16. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que também é simbólico, que representa o poder da palavra de julgamento. Ainda em Apocalipse, capítulo 2, verso 16, diz assim: arrepende-te, pois, quando não em breve verei a ti, contra ele batalharei com a espada da minha boca. Batalharei com a espada da minha boca. Jesus não usa arco, Jesus não usa espada. Ele usa o poder da sua palavra. E a espada que sai da sua boca representa a palavra. Aí você fala, mas pastor, tem base bíblica? Lá em Hebreus está escrito que a palavra de Deus é como uma espada cortante, que ela entra junto à medula da alma, ela corta, ela penetra. A palavra é como espada. O que representa a palavra como espada? O poder da palavra que entra lá, que corta, que desmiunça, que quebra. Então a palavra representa espada. Jesus não usa espada, não usa arco. Salmos 46, ele quebra a lança, quebra o carro, quebra tudo. Jesus no Salmos 43, ele destrói a lança, destrói a guerra, ele acaba com tudo. Jesus não usa espada nem usa lança. Deu para os senhores entender que esse cavalheiro que está sentado no cavalo branco não representa Cristo, representa a primeira fase do período da grande tribulação. Aí você fala, como é que representa, pastor? Quando Jesus arrebatar a igreja, vai haver um grande pânico na terra, um grande desespero. Então o inimigo, ele vai. O inimigo significa anticristo. Anti, separa a sílaba, anticristo, quer dizer um anti-Deus. Em tudo ele quer imitar Deus. Na Bíblia tem uma mulher que está vestida do sol simbolicamente, sentada na lua simbolicamente, mas tem a meretriz do capítulo 17 de Apocalipse, que é a grande meretriz que estava com a taça embriagada com o sangue dos profetas. Na Bíblia tem a grande Babilônia e também tem a grande cidade santa. Na Bíblia tem o Cordeiro de Deus e também tem o dragão, que é o diabo. Em tudo ele quer ser compatível a Deus, mas só que não adianta, Satanás, porque meu Deus, ele é superior a ti, Satanás, ele te expulsou do céu. Então, senhores, quando a igreja for transladada, arrebatada, que nem teve a greve dos caminhoneiros, foi um desespero por causa de combustível, uma fila enorme para se abastecer o carro. Imagine quando Jesus arrebatar a igreja, o pânico que não vai vir na terra. Aí o que é que vai acontecer? O anticristo, que é um ser humano que vai ser possesso pelo poder demoníaco de Satanás, ele vai trazer uma aliança com as 10 confederações, as 10 nações mais potentes. As governabilidade vai ser dominada pelo poder satânico para trazer uma paz, uma apaziguação sobre o planeta cósmico. Vai vir uma grande apaziguação de paz, aonde quem vai ser atingido com isso é o povo de Israel. O que é que está escrito lá em Salmos? Orai pela paz de Jerusalém e Jerusalém. Lá no Salmo 128 você vai ver escrito no finalzinho: orai pela paz de Jerusalém, porque Israel até hoje vive em guerra. Nessa oportunidade da primeira fase da igreja ser arrebatada, o anticristo vai tomar posse do corpo dos governantes e vai declarar uma paz, vai fazer um pacto de paz com Jerusalém, para que Jerusalém abra as portas para que as nações possam ter acesso. E depois de 3 anos e meio ele se mostrará que ele não é nada disso bonzinho, e aí vai perseguir Israel, vai perseguir todos os povos da terra que acham que o diabo é bonzinho. Paulo fala que o inimigo, ele vem como um sapato de lã. Como um sapato de lã, ele vem devagar. Então, nessa oportunidade da primeira fase do arrebatamento da igreja, o inimigo, ele vem no momento da guerra. Pode observar, os 3 últimos cavalos, ó, vermelho, amarelo e preto, representa a fome, guerra e morte.
Porque entre esses três, de tanto conflito, vai vir logo um cavaleiro e um cavalo branco com a coroa de vencedor. Porque ele vem para querer conquistar e aproveitar a oportunidade. Que Deus te abençoe. Primeira fase da grande tribulação, e a última fase é o capítulo 19, verso 11 e 12 a seguir. Lá é Cristo, no capítulo 19, 11, 12 e 13 a seguir, lá representa Cristo. Que Jesus abençoe. Até o próximo vídeo.